Olá, Boa noite. boa noite. Tava no errado, né? Eu não aparecia nada e eu disse, ué, o que está acontecendo? Mas agora deu certo, graças a Deus. Isso, Pastor, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Me ouve bem? Eu tô ouvindo bem, o pessoal aí tá ouvindo bem, qualquer coisa fala, tá, gente? Se tiver algum problema no som, na imagem, a gente dá uma olhada aqui. Para quem não sabe, para quem não viu, o pastor Alfredo já fez uma live com a gente, né, pastor? Isso. E do nosso projeto, e foi muito bom, foi uma benção. Obrigada por o senhor ter aceitado mais um convite nosso e estar aqui para falar de mais um tema É um também importante. prazer e sempre estarei à disposição. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Pastor, o tema de hoje, né, marxismo cultural. Bem, é um tema que é pouco tempo, né? Uma live é pouco tempo para falar desse assunto, que é um assunto bem extenso, tem muitas raízes e muitos, né? Mas o senhor se vira aí nos 30. Tá Mas também joia. se precisar ficar um tempo mais, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, quiser que reinicie mais uma outra live para complementar, também o senhor fica à vontade, tá? Tá joia. Então, primeiro, por favor, se apresenta para quem ainda não conhece o senhor, para quem ainda não viu outra live com a gente, pode se apresentar aí, por favor. Muito bem. Bom, boa noite a todos vocês que nos assistem aqui. É um prazer mais uma vez estar com vocês nessa live aqui pelo Instagram. Eu me chamo Alfredo de Souza, eu sou pastor presbiteriano já há 30 anos. Fiz 30 anos agora, né, neste ano, e sou pastor da primeira igreja presbiteriana de Roraima. Também há 30 anos. Foi a primeira igreja e até agora os irmãos estão me suportando lá. É, e eu os amando profundamente. Eu sou casado também com Sandra e tenho dois filhos, é o João e a Ana. São filhos muito queridos. E eu também peço licença para anunciar o meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, não é? Você ainda não me conhece, vá lá. É Alfredo de Souza, com Z. Pode colocar lá que você vai já cair no meu canal. E é uma alegria tê-lo lá. Se você gostar do conteúdo, se você puder divulgar o trabalho, o objetivo é fazer com que esse tipo de mensagem ele cresça e se espalhe, né? Eu também sou professor há 28 anos, sou professor na Universidade Federal de Roraima. Inicialmente eu fui professor na área de filosofia, metodologia e epistemologia, mas depois do meu doutorado, que eu fiz aí no Rio de Janeiro, fiz aí na UFRJ, eu migrei para o curso de História, que é a minha formação, tanto graduação como mestrado e doutorado foram nessa área, na área de História, História Social. Então, hoje eu sou professor, quer dizer, desde 2008 eu sou professor no curso de História, lidando com teorias, com disciplinas de teoria da história. Então, filosofia da história, fundamentos, epistemologia, enfim. E já torcendo para os tempos passar para me aposentar, já quero pendurar as chuteiras, não é? Mas por enquanto eu estou lá e eu sei que enquanto o Senhor Deus tiver essa porção para mim, estarei lá para glorificar o nome dele. E hoje o senhor vai falar também um pouco desse assunto, né, para a gente aqui de história, também é um assunto histórico, envolve muito isso. O senhor tem bom preparo para falar para a gente essa noite sobre isso, né? Pastor, gostaria que o senhor explicasse o que é o marxismo cultural, para a gente começar. Vamos lá. O pensamento de esquerda é um pensamento que nasceu muito antes de Karl Marx. Todos os processos revolucionários, que são chamados de as revoluções da modernidade, são revoluções que estabeleceram um rompimento com o estilo, com a cultura, com a estrutura social, econômica e política da Europa, que para nós ficou muito conhecido como Idade Média, o medievo, como outros chamam. Então, essas revoluções
essas revoluções, elas trouxeram um certo rompimento. Excetuando uma, que foi a Revolução Americana, a Revolução dos Estados Unidos, que não foi necessariamente um rompimento com a Idade Média, mas foi um rompimento com a Inglaterra, com o sistema imperial inglês ali naquele continente. Dessas revoluções, a mais sangrenta, a mais destruidora, a mais cruel que existiu foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela surge como uma insurreição, sobretudo de um tipo de partido, poderíamos assim falar, um tipo de partido, como se fosse um partido político, embora não houvesse ainda essa estrutura lá, naquela época, dos jacobinos. E os jacobinos, eles levaram, então, as pessoas à violência, e eles tomaram a Bastilha, prenderam o rei, mataram todo mundo, e muitas pessoas disse que, por exemplo, só no iniciozinho da Revolução Francesa, mais de 6 mil pessoas foram mortas, assim, uma atrás da outra, né, num espetáculo sangrento. E essa revolução, ela então dá início a um processo revolucionário no mundo. A Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, ela é o start para esses processos revolucionários. Então, dentro dessa mentalidade revolucionária, e o que é a mentalidade revolucionária? A mentalidade revolucionária diz o seguinte, né? Rousseau dizia isso, Jean-Jacques Rousseau. Todo ser humano nasce bom, ele é bonzinho, ele é puro, ele é... O que vai tornar esse homem mau é a propriedade privada. Então, aí você já imagina para onde vai a conversa, né? A propriedade privada é que vai fazer com que esse homem seja mau, que tenham as guerras, enfim, todos aqueles aparatos. Nessa concepção, então, qual é a lógica, né? Essa é a mente revolucionária. Vamos destruir a propriedade privada. Você destruindo a propriedade privada, você tem o retorno desse homem bom. Você tem essa sociedade mais justa, equânime, igualitária. É o céu na terra. Então, a mente revolucionária, o que ela faz? Ela vai terrestrializar aquilo que o Evangelho afirma acerca da eternidade com Cristo. Nós sabemos que toda a divisão que temos na história da humanidade é criação, queda, redenção, consumação. Tudo está inserido nesse processo. O que a mente revolucionária, eu ainda não estou usando o termo esquerda, mas o que a mente revolucionária, que é a avó do marxismo, do pensamento marxista, dizia? Dizia o seguinte, não, você tem que terrestrializar esse processo. Esse processo tem que ser na Terra. Você tem que buscar essa visão escatológica na Terra. E aí a escatologia cristã, ela se transformou numa utopia, que é o que, de fato, a mente revolucionária busca. Então, a mente revolucionária diz, vamos destruir tudo, nós vamos romper com o passado, destruir tudo que está ligado ao passado e ao presente, que eles chamam de antigo regime, e nós vamos agora fundar um mundo novo por meio desse processo. É nessa esteira que surge Karl Marx. Karl Marx, ele vai, obviamente, fazer um ajuntamento de várias ideologias fisiologistas, liberais, até tradicionalistas. Ele vai tomar um conjunto de teorias, de ideologias, e ele vai criar a sua tese. A tese de Karl Marx, ela diz o seguinte, ela diz que o mundo, ele vive um conflito. Esse conflito, segundo Karl Marx, se dá por causa da economia, é a economia que move o planeta e que vai mover a história. E por que economia? Porque ele vai dizer que hoje, isso na época dele, o conflito que existia era entre proletariado, que é o empregado, e a burguesia, que era o patrão. Na mentalidade dele é o seguinte, o proletariado produz, mas não recebe de volta a riqueza. Eles são, portanto, explorados. E o burguês, né, bon vivant, ele está lá tranquilo, não faz nada, apenas faz com que esses trabalhadores eles continuem produzindo para ele e ele enriquecendo mais ainda, doando miséria, né, salário de miséria para essas pessoas.
A pergunta que Karl Marx fazia era o seguinte: por que que o trabalhador ele se submete a isso? Por que que ele vive essa condição? Aí é quando Marx vai dizer que é o chamado processo de alienação. O que é o processo de alienação? Marx dizia que a sociedade ela era dividida em duas estruturas: a infraestrutura e a superestrutura, uma abaixo e a outra acima. Na infraestrutura estão os trabalhadores, eles estão produzindo riqueza, ele está na fábrica, ele está ali atuando na matéria, ele toma os elementos da criação, transforma em produtos de consumo e aí gera riqueza. Isso é a infraestrutura. É ali que se dá o embate entre eles e os patrões. E na superestrutura, que está acima, estão os mecanismos, estão os aparelhos de alienação. O que são esses aparelhos? Então, começa com a cultura. A própria cultura que a pessoa tem. Então, ela vai dizer o seguinte: não, o trabalho dignifica o homem honesto, ele tem que ser trabalhador, etc. Então, essas coisas fazem parte de uma cultura e essa cultura ela é mantida por a educação, família, religião, meios de comunicação. Claro que na época dele não existia isso, mas se fôssemos pensar hoje, então televisão, internet, jornais. Na época de Marx, por exemplo, existiam os jornais impressos. Então ele vai dizer que tudo isso é mecanismo de manutenção dessa cultura de exploração. Então, é por isso que o trabalhador ele não se rebela, porque ele é alienado, ele é achatado e sempre pensando que aquilo é normal, que aquela vida é normal, aquela situação dele. É aí quando o Marx ele vai propor a revolução na infraestrutura. Ele diz que primeiro você tem que tomar a infraestrutura. O que isso significa? O proletariado deve pegar armas, né? Então foice, martelo, a espingarda, fuzil, revólver, espada, facão, deve se armar e deve tomar o poder pela força. Eles devem tomar o poder pela violência. Elimina toda a burguesia, tudo aquilo que está ligado a esse regime burguês. Eles assumem o poder e, assumindo o poder, que Marx chamou de ditadura do proletariado, essa ditadura proletária vai agora transformar a cultura. Então, primeiro toma o poder e depois transforma a cultura na destruição de todos os valores que, segundo ele, são valores que mantêm e que justificam o sistema. Bom, no que isso resultou? Isso resultou no século XX, que é considerado o século dos horrores. O século XX ele presenciou a barbárie inigualável em toda a história do planeta. E como é que nós podemos entender essa barbárie? Pela Revolução Russa, em 1917, pela Revolução Nacional-Socialista de Hitler, na década de 1920, e a Revolução Fascista de Benito Mussolini. Então, esses três movimentos foram três movimentos que utilizaram da violência mais cruel para a tomada de poder. No caso da Revolução Russa, em 1917, a luta deles era contra a nobreza e aqueles que estavam ligados à nobreza. Era o alvo deles. No caso de Hitler, a luta dele era contra os judeus, porque, segundo ele, os judeus que tinham poder, dinheiro e tal, prejudicando os trabalhadores alemães. Caso você não saiba, mas o nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, então é o PT deles lá da época. Então Hitler dizia: os trabalhadores estão sendo explorados e prejudicados por essa raça nefasta, temos que destruir. E no caso de Mussolini, era a ideia dos inimigos do Estado. Então, qual é a diferença entre fascismo, comunismo e nazismo? A diferença principal
é que o comunismo ele se apresenta como internacionalista, ele é internacional. E o nazismo e o fascismo se apresentam como nacionais. Eles é um tipo de nacionalismo exacerbado, idólatra, para impor a sua concepção. Ora, minha gente, isso daí resultou numa matança sem precedentes. Só o Partido Comunista, só o comunismo, o socialismo a partir da década de 1900, do ano de 1917, matou mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Eu não estou falando do nazismo, nem estou falando do fascismo. Eu estou falando só do comunismo. Eles mataram esse número de pessoas das maneiras mais cruéis possível, até de fome. Holodomor, por exemplo, que você nunca ouviu isso na escola, foi um processo que Stalin fez cercando uma cidade inteira e matou de fome. As pessoas comiam mortos, as pessoas mortas na rua, eles iam lá, tiravam um pedaço da carne, assava, cozinhava e comiam. E foi assim, uma carnificina sem precedentes, fora campo de concentração, câmara de gás, tortura e tantos outros. Aí surge uma crise, porque a partir de 1920, muitos intelectuais eles começam a ficar incomodados com isso, porque eles dizem o seguinte: gente, é muita violência, é muita carnificina, e parece que a coisa não muda, porque eles continuam matando e as pessoas elas não querem. Como não? As pessoas dizem o seguinte: nós não queremos esse regime, nós não queremos isso. E eles tentam impor a força, né, com o cano do revólver. Esses intelectuais, e aí eu destaco dois, dentre os vários que existiam, dois vieses intelectuais. O primeiro é Antônio Gramsci, que foi um filósofo italiano, que foi perseguido pelo partido fascista de Mussolini, ficou preso. Na cadeia ele escreveu Cartas do Cárcere, que é a obra magna dele, bastante conhecida. E os intelectuais de Frankfurt, em Frankfurt, na Alemanha, você tem ali, na sua grande maioria, intelectuais judeu-alemães, que vão retomar essa discussão do marxismo e o que de fato estava acontecendo, porque alguma coisa está dando errada. Bem, o Gramsci permaneceu preso pelo Partido Fascista, e esses intelectuais frankfurtianos, de Frankfurt, na Alemanha, que são judeus alemães, os que eram judeus, que é a sua grande maioria, fugiram para os Estados Unidos da América por conta do nazismo. Então eles se instalaram nos Estados Unidos, e a partir dos Estados Unidos eles começaram a produzir todo o seu trabalho intelectual. Qual é a tese central que, inclusive, converge entre Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt? Eles diziam o seguinte: está errado. Marx ele errou. Ele acertou no que diz respeito à necessidade de uma revolução transformativa e destruidora do capitalismo. Nisso aí concordamos. O capitalismo tem que ser destruído. Mas ele errou no processo, na forma, na maneira de tomar o poder. Ele errou. O que Karl Marx fez foi inverter aquilo que deve ser o real. Ou seja, para eles, o erro de Marx foi fazer a revolução primeiro armada e violenta, para depois tentar mudar a cultura. O que eles disseram foi o seguinte: não, a gente inverte isso. Nós vamos primeiro mudar a cultura. Nós vamos mudar a forma, nós vamos destruir a cultura capitalista. Quando ela estiver destruída, aí a revolução é mel na chupeta. Porque ninguém vai se opor à implantação de um regime socialista. Ninguém vai se opor. Até mesmo comunista. E aí, então, eles começam a criar propostas de transformação cultural. Essa transformação cultural, ela deve se dar nas seguintes áreas. E essas áreas, elas devem ser invadidas como um vírus. O vírus é assim: o vírus vai, entra no corpo, nada, não se percebe nada. Quando ele se aloja dentro do corpo, aí ele faz todo o estrago. Era exatamente isso que eles diziam. Nós vamos nos infiltrar. Onde? Nós vamos nos infiltrar nas universidades. E as universidades elas se tornaram o polo principal de difusão dessa nova forma revolucionária, que agora não é mais das armas, mas é a revolução cultural. Isso, inclusive, tem um papel. Há um evento que é conhecido como Maio de 1968, na França. Esse evento ele foi extremamente importante
para a inserção dessa visão multiculturalista, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas a ideia é exatamente essa, nós vamos nos infiltrar. Começando pelas universidades. As universidades elas têm que produzir trabalhos com esse viés de criticar tudo. E criticar e levar essa crítica à exaustão, criticar até que crie um colapso dentro da cultura ocidental. E eles diziam, o que vai de fato colapsar a cultura ocidental, que cultura é essa? A cultura judaico-cristã. O nosso legado cultural vem de 3 raízes, grega, romana e judaica, ou judaico-cristã. A grega é a forma de pensar, é o nosso raciocínio. Nós herdamos dos gregos, principalmente de Aristóteles. O direito da pessoa, e o direito conforme nós conhecemos, né, vem dos romanos. Os romanos que nos deram essa herança via Idade Média. E a cultura judaico-cristã, ela nos deu a moral, a virtude, a ética. Então nós temos 3 cidades que são importantes na nossa formação cultural. Atenas, Roma e Jerusalém. Essas 3 formam o que nós somos hoje em milênios de construção, tanto ética, jurídica e intelectual. É exatamente isto que eles querem destruir. E destes todos, o principal é a moral judaico-cristã. Eles dizem que a moral judaico-cristã é o grande monstro, é o grande leviatã que mantém a situação do capitalismo, então você tem que destruir. Então, se Karl Marx dizia que existia uma vítima, essa vítima era o proletariado. Existia um inimigo, esse inimigo é o burguês. E se existe algo que tem que ser destruído para Karl Marx era o capitalismo, o que fizeram hoje? O que o marxismo faz hoje? Quando ele muda para a cultura, ele vai ampliar isso daí, porque tem que ampliar, porque a cultura é um legado que se tem. Então hoje, o inimigo a ser destruído, a estrutura a ser destruída é a nossa civilização. É a civilização que nós temos hoje no que diz respeito à moral, à ética, ao direito e ao raciocínio. É destruir isto. Quem é o grande inimigo? O inimigo não é só mais o capitalista burguês. O inimigo é o homem ocidental. É o homem hétero, patriarcal, branco, cristão. É esse aí que tem que ser destruído sem piedade. E quem é a vítima? É aí que vem um ponto interessante, que aí vem o que eu falei sobre multiculturalismo. Eles diziam o seguinte, a vítima não pode ser só o proletariado. Sabe por quê? Inclusive, Marcuse fala isso. Ele diz o seguinte, que aquele proletariado do século XIX virou classe média hoje. Ele trabalha, tem o seu carrinho, sai de férias com a família, come bem, vai ao restaurante. Ele lá quer saber de revolução? Revolução que nada. Eu quero ganhar meu dinheirinho, ter minha aposentadoria, ter a minha casa, meu sítio, minha casa de praia aí no contexto do Rio. Aí esses frankfurtianos disseram assim, não dá mais para contar com o proletariado não. Porque o proletariado se aburguesou, tá? Como classe média. Quem nós vamos pegar? E aí eles transformaram em vítima aqueles que Karl Marx odiava. É isso mesmo. Karl Marx chamava de lumpoproletariado. E essa classe era desprezada por Karl Marx, que eram as prostitutas, determinados grupos de mulheres, mendigos, homossexuais. Por quê? Porque para Karl Marx essa população não produzia. Para ele, o herói era o proletariado. Então, o que não era proletariado não produzia riqueza, ele odiava. Os frankfurtianos tiveram a sacada. Não. São estes aí que nós vamos pegar. Nós vamos criar agora as minorias. Nós vamos agora fragmentar a sociedade e colocar uns contra os outros. Na verdade, não é nem uns contra os outros. Nós vamos colocar essas minorias contra este homem representante da civilização ocidental. É aí que cria, então, mulheres, indígenas, pretos, homossexuais. Vai se criando essas minorias, e essas minorias agora, elas vão ser vitimizadas, isso é levado ao extremo. Então,
A mulher se deve muito à mulher por toda a situação de opressão que ela viveu. Se deve muito aos pretos por conta do escravismo. Se deve muito aos indígenas pela invasão de terra. Se deve muito aos homossexuais pelo sofrimento infligido. Então, eles vitimizam esses grupos, colocando esses grupos numa posição de ódio contra a civilização ocidental e utiliza, então, esses elementos para lutar contra. E é exatamente isso que nós chamamos de marxismo cultural. É cultural porque ele celebra o multiculturalismo. Hoje nós vivemos um mundo, em primeiro lugar, extremamente chato, né? Porque a gente vive o politicamente correto, não existe mais chatice maior do que isso. Todo mundo tendo medo do que vai falar. Será que eu vou falar politicamente correto? Será que alguém vai entrar na justiça contra mim? Será que eu ofendi alguém? Eu lembro, hoje, eu estava vendo os comentários daquele programa Morning Show e um dos apresentadores, que ele se diz de centro-direita, mas não, é esquerdinha mesmo, né? E aí ele falou assim, olha, o problema... Olha o que ele... Gente, olha só o que ele disse. Ele disse assim, gente, o problema é que essas pessoas estão cegas, elas são corruptas porque elas estão cegas no que dizer. Aí depois ele parou e disse assim, não, gente, peraí, desculpa. É cegueira aqui, não é? Eu respeito os deficientes que portadores. Aí se justificando, né? Pedindo desculpas, porque ele usou a cegueira como exemplo. Então, o politicamente correto é isso. É um monitoramento, é você estar cerceado, além do que transforma o mundo num mundo chato. Além disso, o que eles vão dizer é que você deve destruir os pilares do capitalismo. E são os frankfurtianos. Quais são os pilares? Os mesmos de Karl Marx, estão lá na superestrutura. Família, igreja e meios de comunicação, educação. Vamos colocar toda a nossa artilharia contra essas trincheiras. E é exatamente isso que eles fazem. Eles odeiam a igreja, eles odeiam o evangelho, odeiam o cristianismo, eles odeiam a família, conforme nós concebemos. Eles odeiam o ensino tradicional, aquele ensino que não tem esse viés esquerdista. Eles odeiam o casamento hétero. Eles odeiam o sistema patriarcal. Eles odeiam tudo isso. E o que eles querem é destruir. Por isso que hoje, quando você pensa pela visão multiculturalista, quando você fala em família, você não sabe mais o que você está dizendo. O que é família? Como é que se define hoje uma família? E veja, nós sabemos que nisso há uma definição milenar entre nós. Como é que se define hoje casamento? Parou para pensar nisso? Então, essa confusão é a vitória do marxismo cultural, que é exatamente fazer com que você seja colocado em estado de choque com relação àquilo que você aprendeu desde a sua infância. Então, aquilo que para você era normal, fazia parte da vida, era a nossa cultura, o nosso legado, agora tudo está nebuloso, tudo está se desintegrando, tudo virou líquido, não há mais controle, não há mais nada, não há mais em que confiar, e nós vivemos, então, esta situação. Ora, o marxismo cultural, ele chega ao absurdo de vivenciar o racismo, que é o que eles chamam de racismo reverso. Eles admitem isso. Quando que você... Eu fico pensando há 20 anos, não vou colocar muito tempo, não. Há 30 anos, quando eu saí do seminário, quando que eu poderia imaginar que o racismo voltaria com toda a força na sociedade, transmutado desse racismo reverso? Para vocês terem uma ideia, aqui na universidade, onde eu sou professor, foi instaurado o comitê que avalia aqueles que se autodenominam possuir direitos sobre cotas. Então você diz assim, eu sou negro. Então, e o que esse comitê vai fazer? Esse comitê vai chamar essa pessoa e vai julgá-la pelo seu fenótipo, pelo seu físico.
Ora, isso é um absurdo, e eu quero utilizar isso como um exemplo que muitas vezes passa diante de nós e nós não nos apercebemos. Isso é um absurdo, porque o Brasil, pela sua dimensão e o seu tamanho, é um dos maiores países que vive a miscigenação. Quem aí que está me ouvindo não tem um antepassado negro, ou um antepassado indígena, ou um antepassado europeu? Só para vocês terem uma ideia, né? No meu caso, vocês estão vendo a mim, que eu não sou nem branco, nem negro, nem amarelo, eu sou vermelho, né? Então, assim, aí, eu tenho 1,90 m de altura, né? Aí você olha e fala assim, nossa, né? Ele é o branco europeu e não sei o quê, papapá. Ora, ninguém sabe que o meu bisavô, por parte do meu pai, foi um escravo trazido da África, um negro trazido da África. O meu bisavô foi um escravo que veio da África trazido para cá. Aí eu pergunto para vocês, eu posso me considerar negro então? Porque eu sou descendente deles. A minha descendência, a minha ascendência não é só europeia, branca, não, ela é negra também. Ora, essa é a realidade brasileira. Agora, qual é o critério para você definir alguém que é chamado de afrodescendente? Que critério? São critérios racistas, são critérios inaceitáveis, são critérios que estão aí acontecendo e os ministérios públicos estão ali tranquilos, né? não se metem, porque é assim. Eu volto a dizer, na minha universidade criou-se um comitê que vai avaliar isso. E, gente, isso tem um nome. Isso se aproxima muito, não é exatamente igual, mas se aproxima muito de um tribunal racial. Porque você diz assim, eu chego lá, você se considera branco, preto, pardo, preto. A pessoa olha para mim e fala, como é que é? Sou preto. Sou descendente de escravos africanos. Qual é o problema? Percebem como é uma situação absolutamente inusitada. É uma situação que não condiz com a realidade. É uma situação que nega a verdade. Mas o objetivo final... Porque vejam bem, pessoal, o objetivo do pensamento de esquerda não é auxiliar pessoas. Eles têm como apresentação inicial a ideia de que nós vamos ajudar os pobres, os miseráveis, os desvalidos. Mas isso é só introdução. O objetivo final deles é a revolução, não é a ação social. Quer ver um exemplo? Você pega, por exemplo, o movimento feminista. O que vocês acham que o feminismo no Brasil pensa da ministra Damares? Ué, mas a ministra Damares, ela é mulher, ela veio de camadas pobres e ela hoje é uma ministra. Quer dizer, na linguagem feminista, é uma mulher extremamente empoderada. O que o feminismo pensa acerca dela? O que os negros pensam do presidente da Fundação Palmares? Eu esqueci o nome dele agora. Mas o que pensam acerca dele? O que se pensa acerca... o que se pensava até o seu falecimento? O que se pensava de Clodovil como um homossexual assumido? O que o movimento LGBT pensava de Clodovil? Então, isso é um exemplo real, prático, visível, de que a esquerda ela não luta pelos interesses dos desvalidos. Ela luta pelo seu próprio interesse. E o interesse da esquerda é assumir o poder, porque tem um projeto de poder. Basta você ver aí a trajetória do PT no Brasil. É um projeto de poder. E esse projeto de poder, como temos visto na história, eu não estou acusando ninguém levianamente, eu estou olhando para a história. Você vai descobrir que todos os movimentos de esquerda que tomaram o poder foram extremamente corruptos. Vocês são muito jovens e talvez não se lembrem, mas quando caiu a União Soviética, sabe o que se descobriu lá dentro? Bilionários, russos bilionários. De onde? Ué, mas não era comunismo? Como é que no meio do comunismo você tem bilionários? Você pega a Venezuela hoje com o Maduro, a família dele
vive de forma nababesca. O ano retrasado, não sei se vocês se lembram, que filmaram ele num restaurante na Turquia, onde um jantar lá custava $1.200. E ele estava lá fumando charuto e comendo carneiro. O homem tá desse tamanho, né? Gordo. Aí você pega os venezuelanos estão comendo lixo, estão comendo coisa estragada, estão fugindo da fome. Quando você olha para Cuba, não sei se vocês sabem disso, mas Fidel Castro ele tinha uma ilha particular. E nessa ilha tinha um campo de pouso para avião e uma mansão, onde nenhum cubano poderia ir, nem pode ir, porque ele é proibido. É claro que eu li um livro sobre Fidel, uma biografia de Fidel Castro, onde se tirou fotos de satélite. E ele mostrou, ele se aproximou mais. Está aqui, ó. Essa aqui é uma das mansões do Fidel Castro. A filha do Chávez, que morreu na Venezuela, mora em Miami. E ela é rica. Então veja que todo esse sistema não é outra coisa, a história mostra isso, senão a implantação da corrupção e o auxílio e a ajuda dos amigos do rei, os amigos do partido, os amigos do príncipe. O povão, é simplesmente para ser utilizado como essa massa de manobra para a implantação desse sistema. O sistema socialista, o sistema comunista de governo e de partido é extremamente corrupto, é autoritário e ele não mede esforços para alcançar os seus objetivos. Então, o marxismo cultural é esse marxismo que vivemos hoje, que é traduzido por multiculturalismo, onde o multiculturalismo, que é a cultura da vitimização, a cultura do mimimi, a cultura do politicamente correto, a cultura do ódio que as mulheres têm pelos homens, que os homossexuais têm pelos héteros, que indígenas e negros têm pelo branco. Toda essa efervescência surge como plataforma e como projeto de implantação do sistema comunista. E eu concluo, que agora eu vou deixar um tempinho para perguntas, e eu concluo dizendo o seguinte: infelizmente, e como conservador que eu sou, não tem outro caminho, senão o pessimismo. Porque, do ponto de vista da cultura, dessa subcultura de esquerda, a partir do multiculturalismo, eles têm se demonstrado vitoriosos. Uma das últimas nações em termos de estrutura de governo, ou parte dela, que ainda tenta resistir firmemente, são os Estados Unidos da América. Eu não sou bajulador de norte-americano, eu não olho os Estados Unidos e... Não. Tenho minhas críticas ao sistema deles, a tudo que eles fizeram. Eu tenho até críticas ao movimento neoconservador, né? Sendo eu conservador, o movimento neoconservador que iniciou com Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, não se trata de uma visão cega, não é isso. Mas uma coisa nós temos que admitir. Os Estados Unidos hoje são o último país do planeta que resiste ainda firmemente. O atual presidente dos Estados Unidos é o único que vai num microfone público e denuncia a China. É o único. Mas ele vai cair. Porque não tem para onde. E é claro que, nesse sentido, a gente precisa também precisamos lembrar do sermão profético de Cristo. O mundo todo ele se prepara para o surgimento do iníquo, do anticristo, de um sistema de poder, seja individual, seja a partir de um partido ou de uma nação, que vai dominar a mente de todo o planeta. E quem eles vão perseguir? Quem eles vão perseguir até a morte? Aqueles que já são perseguidos, presos e mortos. Em Cuba, na Coreia do Norte, na China, porque não está dando para eles esconderem, já está vazando isso para o mundo todo, e em tantos outros países, como no interior da Colômbia, com os movimentos de guerrilhas. Sim, o maior inimigo dos socialistas, dos comunistas,
são os cristãos. Eu tenho um livro que é muito antigo, que fala sobre... O título é bem sugestivo, né? Era Marx um satanista? Esse é o título do livro. E conta a história do pastor Humboldt, né? Ele foi preso, um romeno, ele foi preso pela polícia secreta da comunista, e ele passou 14 anos na prisão. Ele era pastor. E ele descobriu uma coisa que deu origem a esse livro. Ele ficou impressionado como eles odiavam cristãos. E principalmente a liderança cristã. A liderança cristã sofria 4 vezes mais que qualquer preso político. Houve, inclusive, cenas como, por exemplo, de um rabino convertido, onde ele vivo, cortaram o ventre dele, pegaram, não sei se era esposa dele, sei que era uma mulher grávida, cortaram também ela viva, tiraram o bebê do ventre dela, abriram o ventre dele na altura dos intestinos e enfiaram o feto ali e costuraram. Era isso que ele via, que era uma atitude assim, extremamente inusitada. E ele escreve no livro dele, é um livro muito... Infelizmente não tem mais, está fora de catálogo. Mas ele diz assim, a perseguição era contra cristãos. E ele dizia, talvez como um exemplo, seja o que for, eles perseguiam a liderança da igreja. Então isso já está predito por Cristo. A perseguição está se armando, está se formando. Por que vocês que são do Rio sabem disso? Lembra do último carnaval? Você lembra daquela escola de samba que colocou um ímpio representando o nosso Cristo da glória e um outro representando o diabo? E aquele que representava a Cristo levando uma surra na passarela, na avenida? O que você acha disso? O que você pensa acerca? Por que isso? Por que só o cristianismo? Por que não fazem isso com o islamismo, com as religiões de matriz africana? Por que não fazem isso com as religiões tradicionais indígenas? Por quê? Por que só o cristianismo? Porque, de fato, o ódio do pensamento de esquerda e do socialismo / comunismo é o cristianismo. E como eles descobriram que uma das forças mantenedoras do sistema regido pelo evangelho é a cultura ocidental, porque veio baseado na moral judaico-cristã, toda a tentativa é essa: destruição para a tomada de poder. Uma aula de história, hein? Que aula! Você conseguiu pegar tudo aí. Muito bom, pastor, muito bom. Mas para dar o fechamento, né, e para o senhor falar um pouquinho sobre essa questão do marxismo cultural dentro da igreja. Assim, tem 2 perguntas, tá? Uma ficou no celular e eu esqueci de anotar, mas a pergunta era alguma coisa assim: se o senhor percebe que algum pecado se destaca mais por influência do marxismo cultural, alguma coisa assim. E a segunda pergunta, que a pessoa achou que era algo óbvio, mas até eu acho que não, até bem interessante, parece óbvio, mas não. A pessoa perguntou o seguinte: não pode ser marxista e cristão, né? Não pode ser ao mesmo tempo. Um cristão não pode ser marxista. Significa ter que ser de direita? Então, fica aí essa pergunta. Não pode ser marxista ou cristão, tem que ser de direita. E se o senhor percebe que algum pecado é mais destacado por conta da influência do marxismo cultural. Antes de o senhor responder, pastor, assim, eu fico realmente assim, muito triste quando eu ouço algum cristão falando que tudo isso é teoria da conspiração. Porque como o senhor citou o alerta de Jesus, né, para o fim, para a perseguição e para o anticristo, eu acho que é ignorar esses alertas de Jesus, porque tanto com relação aos anticristos, que desde lá dos tempos bíblicos já haviam,
Eu não sei se as pessoas pensam que só tem o anticristo do final, com chifrinho e rabinho, não sei o que pensam, mas anticristo é todos aqueles que se voltam contra o Cristo, contra os ensinos, né, de Jesus, contra as mensagens dele, e também com relação aos lobos em pele de cordeiro, né, foi tanto alertado sobre isso. Então, de fato, assim, há essa influência, pastor, na igreja, né? Você já chegou a comentar sobre isso, sobre a ação, sobre os meios de ação dos marxistas culturais, a universidade, a mídia, as universidades. A igreja também, isso acontece mesmo, pastor? Como isso acontece dentro da igreja? Como a gente está alerta com relação a isso? Só pode falar um pouquinho mais com relação a essa questão diretamente dentro da igreja? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando alguém, diante do que eu expus, fala que é teoria da conspiração, na verdade ele está um pouco confuso. Ele nem sabe exatamente o que é teoria da conspiração. Teoria da conspiração é quando você, por exemplo, fala de globalistas, você fala dos ultracapitalistas, você fala de um conluio das famílias mais ricas do mundo, que se reúnem, que são ultracapitalistas, e eles querem dominar o mundo. Aí sim, ainda que haja comprovações fáticas desses movimentos, mas aí você pode dizer também, não, mas isso é meio teoria da conspiração, negócio de, né, de 7 famílias no mundo que querem tomar o poder, tal. Isso sim. O que eu falei não pode ser considerado como teoria da conspiração ou algo que se aproxima a isso, porque o que eu falei foi história, o que eu mostrei foi o processo histórico, e isso está nos livros, isso está na produção intelectual, isso está nos partidos políticos, isso está nas metas colocadas à sociedade. Então, há uma certa confusão aí. Se você tivesse me convidado para falar, por exemplo, sobre a nova ordem mundial, aí sim, algumas pessoas poderiam torcer o nariz e falar, não, isso aí é meio, né, teoria da conspiração, né, acho meio complicado isso. Tudo bem, eu até entenderia. Mas falar sobre marxismo cultural não é falar sobre teoria da conspiração. É só você abrir sua janela e ver a rua. É só você olhar para o mundo, olhar onde é que você está. Né? Desses movimentos, movimento feminista, movimento LGBT, movimento dos negros, movimento das mulheres, né? É só você olhar isso daí, você perceber o multiculturalismo. O que eu trouxe, na verdade, foi o viés intelectual para a criação desse processo. Né? Mas, enfim, vamos lá. De fato, uma das intenções do marxismo, as intenções do socialismo, é invadir a igreja. E é interessante porque vamos dizer assim, o modus operandi, a estratégia deles, é a estratégia de Satanás. Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro que é a mesma origem, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que o diabo ele não tem interesse nenhum em tirar ninguém da igreja. Ele quer que ele seja... O interesse do diabo é que essa pessoa continue na igreja, mas servindo a ele. É isso que ele quer. Ele não está preocupado em tirar a pessoa da igreja. Não, nada disso. Né? A pessoa continua frequentando os cultos e tudo, mas ali é um agente dele direto. O socialismo é exatamente a mesma coisa. Você não vai ver nenhum socialista chegar para você, bom, a não ser aqueles mais radicais e aqueles que vão disseminar na sua cabeça que religião é o ópio do povo, etc, etc. Mas esse tipo de socialismo hoje já está meio demodê, já está meio fora de moda, né? Não convence mais. O que o socialismo vai dizer é o seguinte: o socialismo ele vai estabelecer aquilo que começou a ser feito no final do século XVIII. O que é? Você não é mais uma pessoa cuja visão é holística. Sua visão de mundo ela é baseada, por exemplo, no cristianismo. Então, quando você olha para tudo no mundo, todas as interpretações elas se darão dentro do esquema que eu falei. Né? A criação, queda, redenção e consumação. Então é isso. Você vai... Então aquilo, por exemplo, que manifesta o pecado é queda. Aquilo que manifesta
a graça comum de Deus. Então aí você tem a criação, aquilo que... E aí você tem a igreja, que a igreja é a única que pode manifestar no que diz respeito à redenção e consumação, é a igreja. O que aconteceu no final do século XVIII e início do século XIX? Houve uma fragmentação da visão humana. E a religião cristã, que era o mote, era toda a estrutura visionária que se tinha de normas, leis, comportamento, que era baseado na religião, então a religião estava presente em tudo, aqui vamos chamar de cristianismo. Esse cristianismo e essa religião, ela foi banida para o âmbito íntimo, para o âmbito pessoal. Então, o que isso significa? Significa que você, quando você olha para o mundo, você não é mais capaz de olhar para o mundo por uma cosmovisão cristã. Você olha para o mundo e é um mundo fragmentado. Você quer ver um exemplo disso? Você já ouviu muito falar na briga entre fé e razão? Ouviu? Né? Ouviu. E o pessoal que nos ouvem aqui também. E aí, qual é a conclusão que você tira? Realmente, há uma briguinha aí, né, entre fé e razão, porque a fé, viu? Pronto. Esse é o exemplo dessa visão fraturada, dessa visão fragmentada. O Abraham Kuyper, que é um dos precursores do chamado conservadorismo holandês calvinista, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz o seguinte, ele diz assim: não existe guerra entre fé e razão. Existe guerra entre cosmovisões. Então, uma cosmovisão vê a fé e a razão de um jeito, e a outra cosmovisão vê a fé e a razão de outro jeito. Então, nós que somos cristãos, nós que devemos desenvolver uma cosmovisão bíblica, e aí no nosso caso mais específico, reformada, nós vamos olhar para a fé e olhar para a razão e teremos uma definição conforme a Escritura Sagrada. Então não há um embate. A fé permanece no seu lugar, a razão no seu lugar, dentro de uma cosmovisão. Percebeu? Por que isso é tão comum? Ou então quando você diz assim, há um conflito, há uma tensão entre ciência e religião. Não existe. O que existe, há todas as tensões que existem, é entre cosmovisão. Ou a minha cosmovisão ela é bíblica, ou a minha cosmovisão ela é mundana. E quando eu não tenho a cosmovisão bíblica, o que será a religião? O que será o evangelho? É a parte íntima, é a parte particular. Então, quando eu estou na universidade, e eu faço lá direito, química, biologia, história, eu não vou discutir religião. Quando, por exemplo, o professor está falando do evolucionismo, de todo o processo, eu não vou levantar minha mão e dizer assim, professor, isso não é verdade. Não foi assim. Deus criou todas as coisas, ninguém faz isso. Porque se fizer, o professor vai dizer, meu filho, religião é lá na tua igreja. Aqui não tem nada a ver com religião. Aqui tem a ver com ciência. Então, essa fragmentação, essa mente fraturada, que torna muitas pessoas incapazes de estabelecer uma postura crítica baseada nas leis do Evangelho, baseada numa cosmovisão reformada, ou como o Doivert chamava, uma cosmonomia, ou uma visão da lei, né? E aí, no caso, a lei do Evangelho, é que os cristãos eles serão, obviamente, laçados e serão seduzidos pelo pensamento de esquerda. Por que muitos jovens e aqueles que passam pela universidade são seduzidos pelo pensamento de esquerda? Por 3 motivos, bem simples. Primeiro, o pensamento de esquerda ele te oferece uma moralidade falsa, mas que te seduz. Pobre, desvalido, tirar dos ricos para dar para os pobres, perseguição, aflição, temos que lutar contra isto, temos que estar ao lado dos mais fracos e tal. Então, quando você cria essa moralidade, isso te seduz. Então, assim, é verdade, esse é o lado certo da coisa mesmo.
O segundo ponto é a vaidade intelectual. Quando você entra na universidade, quando você passa a deslumbrar o pensamento de esquerda, nossa, é aqui que está a intelectualidade. É aqui que está a nata do pensamento crítico. E eu quero isso para mim. Eu quero ser um intelectual. Eu quero ser o melhor aluno de graduação, de mestrado, doutorado. Então aí você, cristão, se seduz. Por quê? Porque evangelho é domingo, lá na igreja. Ou de manhã cedinho, quando você faz a sua devocional. Agora o resto você vai se integrar. E o terceiro ponto que seduz, né, esse cristão para o pensamento socialista, né, para além dessa moralidade, para além dessa intelectualidade, também é fazer com que ele, esse cristão, ele se aperceba de que todas as questões que envolvem o mundo, né, essa visão de mundo, é uma visão real para ele, no sentido das lutas de classe ou lutas do multiculturalismo. Então, para ele, isso é extremamente importante. E aí ele é seduzido. Aí ele vai para a igreja e ele diz assim: pastor, a nossa igreja precisa ter uma ação social. Ah, é, meu filho? Por quê? É, porque a gente precisa alcançar os pobres, etc. Acabou, ele já está seduzido, já foi. Primeiro pela nomenclatura, né? A ação social. Eu sempre tenho dito o tempo todo, igreja não faz ação social. Quem faz ação social é socialista, comunista, revolucionário, progressista, coletivista. Eles fazem ação social. A igreja não faz ação social. A igreja usa de misericórdia para com o próximo. O sentimento que nos move não é a ação social, não é uma suposta injustiça social. O que nos move é Cristo no coração a sermos misericordiosos com os aflitos, com os que sofrem, com os que padecem, e nos solidarizamos por meio da misericórdia. Só que a igreja perdeu isso. Agora, por exemplo, a igreja tem ação social, né? Leva dentista, tal. Correto. O fato de levar dentista, cabeleireiro, advogados numa comunidade, perfeito. O problema é o nome. Porque aí o nome vai mostrar que não se está desenvolvendo uma visão a partir do evangelho, mas uma visão a partir do socialismo. E aí o que vai acontecer? Esse tipo de pensamento, ele vai invadir a igreja. A igreja católica foi a primeira a ser invadida e ser destruída por dentro, com a chamada teologia da libertação. Então, a teologia da libertação é uma teologia que entra na igreja e causa o estrago. E os evangélicos ficaram imunes a isso? Não. Nós temos a chamada teologia da missão integral. Então, a teologia da missão integral é hoje, que não tem nada a ver com o Pacto de Lausanne, que alguns falam para mim, mas Alfredo, o Pacto... Não tem nada a ver. O Pacto de Lausanne foi uma coisa com Billy Graham, com Francis Schaeffer, acabou, aquilo lá esquece. Agora, teologia da missão integral é uma missão que é de difícil definição, né? Não tem como você definir, mas que na prática, no fazer, você percebe que ela é de forte tonalidade marxista. E ela está dentro da igreja. A ponto de um grande líder da Igreja Batista, eu ouvi ele falar isso. Ele disse o seguinte: a história está dividida em duas partes por causa de uma pessoa. Isso é um pastor da Igreja Batista. E aí ele disse, essa pessoa é Karl Marx. Então existe o mundo antes de Karl Marx e o mundo depois de Karl Marx. E aí isso tem feito com que dentro das igrejas existam três modalidades de marxistas ou socialistas. Três. Primeiro, é aquele mau caráter mesmo. Ele é comunista, ele é socialista, ele é marxista, doente, ele vai sempre adaptar tudo. Ele é aquela pessoa que vota no PT, que vota no PSOL, que vota na rede. É o camarada que defende os políticos de esquerda, os programas de esquerda. Ele é mau caráter. Ele está dentro da igreja para causar problema para o pastor e para o conselho dele. O segundo é o que eu chamo de tolo útil. O que é o tolo útil? É aquela pessoa que, por conta de toda a massificação na escola, ensino fundamental, médio e principalmente o ensino universitário, ele simplesmente foi seduzido.
Só que ele não defende, né, assim, abertamente o marxismo, mas ele é aquele camarada que simpatiza com pautas da esquerda. Ele acha legal. Ele diz que o Estado tem, sim, que manter políticas públicas, o Estado é o grande provedor da humanidade, etc. Então, ele defende essas pautas, ainda que não seja um radical do pensamento marxista, mas ele é um tolo útil. Por que essa expressão significa o quê? Ele é útil para a esquerda. Ele é um tolo, né? Ele está ali auxiliando. E existe a terceira classificação, essa eu considero a mais triste, que são os socialistas funcionais dentro da igreja. O que é um crente socialista funcional? É aquele crente que critica a esquerda, ele diz que não gosta da esquerda, que a esquerda é do diabo, e que o marxismo é a pior coisa que existe, detona com Karl Marx, detona com o PT, detona com tudo que vem da esquerda, mas ele tem comportamento que favorecem a essa esquerda. E ele nem sabe disso. Através de pensamentos, discurso, visão de mundo. Quando uma pessoa, ela diz assim, olha só, ela diz assim, não, tem que diminuir o tamanho do Estado. O Estado tem que ficar responsável só por educação, saúde e habitação. Acabou. Você é um tolo útil. Porque quando você defende isso, você está defendendo o Estado para além daquilo que a Escritura Sagrada diz que ele deve fazer. E quando você faz isso, você favorece não o Evangelho, mas você favorece o pensamento de esquerda. Então, o que acontece, na verdade, é, primeiro, essa sedução que se dá, como eu disse, pela moralidade, pela vaidade intelectual, por essa falsa percepção de que eu enxergo o mundo como ele realmente é. Então, esses elementos sedutores é que fazem com que crentes se tornem simpatizantes do socialista. Aquele que eu disse que é mau caráter, esse dificilmente ele é crente. Ele é um cara que está na igreja, mas ele é marxista, ele idolatra o Estado, etc. Agora, o tolo útil e o socialista funcional são crentes. Eles são crentes, são sinceros, mas eles simplesmente foram, em gradação diferente, foram seduzidos. Então é por isso que nós precisamos, e sobretudo a liderança da igreja, pastores, presbíteros, professores de escola dominical, é preciso falar sobre isso na igreja. Esse ano é ano de eleições. É preciso. O que eu estou falando não é fazer campanha partidária na igreja. De jeito nenhum. Campanha partidária na igreja é a coisa mais triste que existe. Você falar de determinado... Falar para todo mundo, candidato tal. Não. Mas você tem que treinar a sua igreja, treinar as pessoas em como votar, como depositar o seu voto ali. E não por uma percepção social, porque aí você já se tornou um socialista funcional, mas pela percepção do Evangelho. Vamos lá, segunda pergunta. Pastor Alfredo, significa dizer que se eu sou contra a esquerda, eu já sou da direita? Bom, ser de direita não é ser correto. Não significa... O fato de eu estar na direita, isso é em si garantia de que eu estou do lado certo do espectro social, político e econômico. O que nós temos que ser, em primeiro lugar, é cristãos. Nós temos que ser crentes. Nós temos que ser pessoas que, de fato, estejam ligados em todas as suas tentativas, estabelecer a glória de Cristo. Então, isso é o ponto. O crente é isso, é a glória de Cristo. Agora, vamos lá. Mas não tem como fugir do espectro esquerda ou direita. Não tem jeito. Da forma como está, embora as definições sejam muito complexas, mas ou eu estou na direita ou eu estou na esquerda. Não tem para onde fugir. Né? A maneira como eu voto, a maneira como eu penso o mundo, a sociedade. Então aí eu diria o seguinte, sendo bem didático, né? Bem direto. Esquerda, nem pensar. Não há nada na esquerda que você possa defender. Mas e quando eles defendem o pobre, etc. Nós precisamos entender que todo discurso é preciso que nós tenhamos uma postura crítica e precisamos entender os pressupostos do discurso.
Não é só o discurso que eu estou ouvindo. Quais são os pressupostos? O que está por trás disso? E aí a gente vai descobrir que nada na esquerda se aproveita. Ah, significa dizer então que a direita é maravilhosa? Não, infelizmente não. Existe uma boa parte da direita que o crente também ele não pode se envolver, porque é contrário ao evangelho. Por exemplo, se nós olharmos para o espectro da esquerda, nós diríamos mais ou menos o seguinte: você tem ali do centro para a direita, melhor dizendo. Do centro para a direita. Eu colocaria da seguinte maneira: eu colocaria o liberalismo, próximo do centro, o conservadorismo, libertarianismo e anarcocapitalismo. Qual é a base para eu colocar dessa forma? É o tamanho do Estado. A forma como eu concebo o tamanho do Estado, eu gosto muito de ir por essa perspectiva. Existem outras perspectivas, mas eu gosto muito dessa, ela é mais didática. Então, quanto mais Estado, mais a esquerda. Quanto menos Estado, a sua direita. Olhando, então, para o espectro da direita, nós vamos descobrir que o liberalismo e as suas ramificações, que é o libertarianismo e o anarcocapitalismo, são problemáticos. Eu terminei de ler um livro ontem do Murray Rothbard, né? Ele é considerado um dos pais do libertarianismo. E ele diz com todas as letras, ele diz que o liberalismo nasceu na esquerda, que o liberalismo era revolucionário, que o liberalismo queria destruir os valores do passado, que ele considera como a Idade Média, olhar para frente. E o grande problema do liberalismo e os seus ramos, que no caso é o libertarianismo e o anarcocapitalismo, é que eles vão reduzir todo o ordenamento jurídico no mercado. Tudo para eles se resume no econômico. Então, para eles, a solução da sociedade, e aí eles acreditam sim num tipo de utopia. Quem disse isso foi Murray Rothbard, antes que os liberais aí comecem a tacar pedra em mim. Não sou eu, não. Foi ele quem disse. Essa esperança de que a sociedade vai melhorar, se você tem uma sociedade livre, um mercado e um mercado pujante, sem intervenção nenhuma, etc. Enfim, toda a teoria de base do liberalismo, a sociedade é feliz. Os liberais acham que a nossa felicidade está só no consumo, está no mercado, em ter dinheiro, em ganhar dinheiro, em produzir riqueza. E isso é complicado. Isso me leva a pecar. Então, um crente pode ser um liberal no sentido clássico do termo, ou ele pode ser um anarcocapitalista, ou ele pode ser um libertário. Veja, eu estou no espectro da direita. Eu estou totalmente na direita. A resposta, ao meu ver, é não. Essas áreas da direita são áreas pecaminosas. São áreas que precisam, obviamente, ser vistas com muito cuidado. Isso significa dizer que o crente ele tem que ser contra o livre mercado? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Mas ele não pode reduzir tudo no mundo ao mercado. E é isso que a maioria, com raras exceções, a maioria dos liberais, eles fazem. Aí sobram duas áreas. O tradicionalismo, que é chamada a direita tradicional, e a direita conservadora. Qual é o problema da direita tradicional? Eles são reacionários. O reacionário, eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal, gente. Vá lá e veja, você vai entender com mais detalhes. Mas o reacionário é aquele que crê na utopia, e essa utopia está no passado. Ele quer destruir o presente para voltar para o passado. Geralmente, o tradicional, ele celebra muito a Idade Média. Na grande maioria, são cristãos de matriz católica. E aí eles olham para aquele sistema. E isso é muito complicado. Isso, de fato, é complicado. Aliás, essa direita tradicional, ela estabelece uma crítica muito pesada contra a reforma, contra os evangélicos. Eles fazem isso. Então, não tem como partilhar com essas pessoas. Porque, para mim, isso é um equívoco, é um erro. Até mesmo um pecado. Você não tem que, como reacionário, você ser esse tipo de pessoa que quer voltar ao passado para estabelecer uma sociedade melhor e boa.
Bom, aí sobrou o quê, né? Já detonamos aí o liberalismo, o anarcocapitalismo, o libertarianismo e a direita chamada direita tradicional. O que sobra? O conservadorismo. Significa dizer que todo conservadorismo é bom? Não, também não. Porque você vai encontrar um tipo de conservadorismo ateu, você vai encontrar um tipo de conservadorismo nihilista, no que diz respeito ao comportamento. Você vai encontrar aqueles que são chamados de liberal conservative, ou conservadores liberais, que também é muito complicado. Talvez um dos representantes muito conhecidos do liberal conservative, ou conservadorismo liberal, é o Luiz Felipe Pondé. Ele é muito conhecido no Brasil. Ele é um intelectual, mas é complicado. Você vai ouvir o discurso dele para você ver. Muita coisa é joia, mas tem coisa que é bem complicada. Então, eu creio que o crente, ele precisa ser um conservador. Nós, no caso, evangélicos reformados, o que nós deveríamos ser? Deveríamos ser da direita, conservadora, calvinista. Qual é o conservadorismo que eu defendo? É o conservadorismo do chamado neocalvinismo de Abraham Kuyper. Kuyper, ele não é o grande criador, não. Pessoas antes dele já trabalhavam isso, como o Groy van Prinsterer, que foi mestre dele. Tem um livro maravilhoso, eu li esse livro já 2 vezes, eu quero ler pela 3ª vez, que ele fala sobre revolução e incredulidade, onde ele diz no livro que o único remédio para o pensamento de esquerda é o evangelho. Maravilhoso livro. E ele é o cara que influencia o Kuyper. O Kuyper, ele tem um livro chamado Calvinismo, da nossa editora. Leiam esse livro, quem não leu ainda. Então, o conservadorismo que eu defendo é esse conservadorismo reformado. Esse conservadorismo calvinista. Então, significa dizer que não é qualquer direita. Não é sequer qualquer conservadorismo. Mas é um conservadorismo que é pautado dentro de uma visão bíblica. Este eu recomendo a todos. É aquilo que nós chamamos de desenvolver uma cosmovisão bíblico-reformada. É isso. É olhar para o mundo a partir destas categorias. Muito bom, pastor. Terminei de ler um livro semana passada com uns textos do Kuyper e até comentava que ele tinha uns textos dele e comentários sobre ele, comentando que ele foi liberal quando ele foi para a faculdade. Ele se tornou liberal. Então, até o Kuyper caiu nessa. E graças a Deus... Eu já fui. A minha trajetória é o seguinte. Eu era um neomarxista, quando entrei na universidade, eu era neomarxista. Depois eu me tornei um liberal. Por quê? Porque a minha libertação do pensamento de esquerda, eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Foi através da escola austríaca, né? Ludwig von Mises, o Hayek, o Eugene von Böhm-Bawerk, o Karl Menger, o próprio Murray Rothbard, Ayn Rand. Então, essa turma toda foi que me vacinou. Eles me socorreram, né? Eles foram como os bombeiros num acidente de trânsito. Foram lá, me pegaram, né? Coisaram meu coração, estava prestes a morrer por causa desse neomarxismo, me colocaram na ambulância e me mandaram para o hospital. Aí depois é que eu fui enxergar. E aí eu adentrei a questão da cosmovisão reformada. Então o Kuyper não está errado, não, porque eu também segui a mesma trajetória dele. Mas vamos lá, continue. Você lê um livro e aí... Ele, até, né, para curiosidade também, aí, nosso tema anual, Cosmovisão, ele foi o segundo a usar o termo para aplicar para o cristianismo, né, como sendo uma cosmovisão, o cristianismo como sendo uma cosmovisão de mundo, aplicando o calvinismo como sendo a que melhor explica essa cosmovisão cristã, né? Sim. E uma coisa interessante que eu achei, assim, falando aí de marxismo cultural, ele disse que, conta que ele se atentou para o erro dele numa literatura que a noiva deu para ele, a autora era puritana, e num personagem ele percebeu o erro dele naquele personagem. E aí ele começou a despertar.
Então, assim, né, para a gente considerar aí com maior cuidado o que a gente escuta de música, o que a gente assiste de filme, de série, o que a gente, quem a gente ouve, né? Teve até numa live com a Priscila Aidar, que a gente falou sobre o feminismo, eu fiz uma pergunta sobre quem era a mulher que nós tínhamos como exemplo, como modelo. Assim, aí muitas pessoas colocaram a avó, a mãe, inclusive eu, minha avó, quando eu penso num modelo de mulher, minha avó, mas assim, essas mulheres de fato têm sido exemplos, modelos para que a gente tem seguido. Quem tem sido nossos modelos? Quem nós temos seguido, né, na cultura? Quem a gente tem ouvido? Quem a gente tem lido? Quem a gente tem assistido? Então, são coisas que realmente influenciam e o marxismo se valeu muito disso também para modelar a mente, para estar né, conquistando, como o senhor falou, né, modificando a mente mesmo. E então, assim, fica um alerta, né? Até pegando a ideia do que o senhor falou também do anticristo, eu peguei um versículo, destaquei um versículo de Efésios 6:11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. E ali o ciladas significa artimanhas, métodos. Ele não faz a coisa de qualquer jeito. Ele tem estratégias. E o marxismo cultural acho que foi uma grande estratégia dele, né, pastor? E um texto maravilhoso também, ao lado desse, que você muito bem colocou, se você puder ler, é 2 Coríntios 13:8. Você está com a Bíblia aí? Não, só anotei. Eu tô com a minha aqui. E esse texto, para mim, é um texto A assim, minha preciosíssimo. A minha tá perto aqui. Então, abre aí, por favor. E Qual leia, é? por gentileza. 2 Coríntios 13:8. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Acabou. É isso aí. Toda a nossa vida, no que diz respeito à nossa visão econômica, social, política, é esse texto. Nada podemos contra a verdade. Somente em favor da verdade. E esse é o crente. Nós sabemos o que é a verdade, não é? O Pilatos fez essa pergunta para Cristo, né? O que é a verdade? Ele está lá na condenação eterna, aguardando o juízo, e agora ele sabe o que é essa verdade. Nós já sabemos aqui. Então, como você muito bem colocou, de fato, o diabo ele usa de artimanhas para laçar e cooptar o nosso coração. Por isso, lendo só mais um versículo último, aqui ainda em 2 Coríntios, né, quando Paulo, por exemplo, ele vai falar sobre aquilo que vai movimentá-lo, né, ou seja, aquilo que vai, de alguma maneira, fazer com que ele, dentro da sua visão e da sua atuação, ele mesmo diz, ele diz assim, a nossa força ela não é carnal, mas ela se dá em Cristo Jesus. Para quê? Para anular sofisma e toda altivez e todo pensamento que se levante contra Cristo. Então, essa deve ser a nossa posição. E perceba como, às vezes, nós somos influenciados assim. E como eu disse, às vezes podemos nos tornar um socialista funcional. Eu participei de um culto há 2 semanas de ordenação, onde o pastor da igreja disse assim, no final do tudo, ele disse assim, olha só, ele disse assim, gente, vai ter um lanchinho aqui, então são bem-vindos todos e todas. Aí eu falei, ai. Só faltou ele dizer todes e todix, né? Então, assim, é muito complicado isso, né? Mas, como eu digo, às vezes a pessoa ela não tem a percepção de que ela está sendo cooptada, mas a área, a dimensão de atuação da esquerda é gigantesca. Pegando só um ponto dos muitos, a universidade. Imagine quantas
quantos TCCs, monografias, dissertações e teses de doutorado são produzidas por semestre? E 99% é dentro do pensamento de esquerda. Produção de livro, teatro, cinema. Você vai hoje ao cinema e você vai perceber isso. Que o objetivo maior é lacrar. Só que quem lacra não lucra. Mas, enfim, não interessa. Eles querem permanecer nesse processo, nesse patamar. E aí a gente vai descobrir que tudo que nos rodeia é artimanha do inimigo para seduzir o nosso coração. E nós só podemos ser fortalecidos pela atuação direta do Espírito de Cristo em nós. Quando nos apegamos à sua palavra e ela passa a ser lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Ou seja, quando ela é a minha visão de mundo. Que às vezes cai nessa falta de conhecimento bíblico mesmo, né? Cai por isso, por falta de conhecimento bíblico. Né? Que forma uma cosmovisão bíblica, como o senhor falou, né? É assim, uma coisa que eu vejo assim, que é uma dúvida também de alguns, alguns dizem assim que, mas se o fim está chegando, por que a gente vai contra isso, se é para acontecer? Também, ainda a gente não sabe quando será, né, pastor? Se vai levar 10 ou 100, mas independentemente, assim, nós não vamos mudar a história nesse sentido, dos planos de Deus, do fim. A gente sabe que a tendência é essa perseguição, como o senhor falou lá no começo, né? Mas uma coisa que eu chamo a atenção é que nós não mudamos a história, mas nós não podemos apoiar esses maus. Nós não podemos ser enganados pelos maus. Então, a diferença não é em mudar o rumo de algo que Deus já definiu, mas é nos proteger e auxiliar, quem a gente puder auxiliar, das mentiras. Como se eu ler o versículo, né? Falou do versículo da verdade. Assim, é se firmar na verdade e não se deixar levar pela mentira. Né? A verdade é o Cristo e o pai da mentira é o diabo. Então, a questão é essa. É mais mesmo se firmar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e não se deixar enganar. E ainda que não diretamente apoiar, mas de alguma maneira está fortalecendo o inimigo. É como o senhor falou, o objetivo principal é destruir o cristianismo. Não é apenas uma questão social. A gente sabe que no fundo, é o diabo que vem tentando atacar, como o senhor falou, a moral judaico-cristã. É a igreja, é contra... Né, eu não li o livro, mas eu vejo as pessoas compartilhando sobre as frases do Karl Marx, sobre... contra Deus, tentando, né, falando, se pudesse, destruiria Deus. Como ele não pode fazer isso, ele afasta as pessoas de Deus. Né? O seu pensamento, a sua estratégia é tentando afastar as pessoas de Deus. Como o senhor falou, o diabo não precisa tirar ninguém da igreja. O pior mal é estar afastado de Deus. Né? E como tem aqui em Filipenses, capítulo 1, no verso 27, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Está dizendo que a palavra viver aqui é portar-se como cidadão. Ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. E aí ele vai explicar isso. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, então ele está falando aqui de ímpios, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Lutar pela fé evangélica como salvos não vai demandar perseguição? Vai. Mas aí Paulo diz em seguida, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Olha só, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, é exato o que você falou, é bíblico. O fato de sermos pessimistas, e aí todo conservador, sobretudo cristão, ele é pessimista com relação ao mundo, porque o mundo já é no maligno, mas isso não isenta a nossa responsabilidade de lutarmos pela fé evangélica. O que Paulo está falando aqui nessa luta pela fé evangélica pode incluir a evangelização, sem dúvida,
Mas o ponto principal não é a evangelização, é defender de fato, defender o cristianismo contra esses pensamentos cujo objetivo é a destruição do evangelho. Então não tem essa história de que, mas aí não tem muito o que fazer, porque... Não, nada disso. Temos que lutar pela fé evangélica. Isso trará perseguição e sofrimento, mas Deus nos concedeu a graça não só para crermos em Cristo, mas de até morrermos por Ele, por causa dessa fé. Amém. Amém. Pastor, muito bom, muito obrigada. Se o senhor quiser completar com mais alguma coisa, finalizar. Muito obrigada. Foi assim, um aulão mesmo, uma aula de história. E, bem, acho que não tenho nada mais para falar. O senhor já falou tudo que tinha de mais importante. Muito obrigada. Obrigada aos que estiveram aí presentes, participaram. Eu sigo o canal do senhor, já assisti alguns vídeos lá. E indico, recomendo tantos vídeos, né? O senhor fala de vários pontos, né? De várias questões do marxismo, do socialismo. E também a pergunta sobre o pecado. Os vídeos do senhor com a Simone Quaresma, dos 10 mandamentos, são muito bons também, falando sobre isso. Muito bons. Também está no canal do senhor, né? Está dividido lá. Isso. Muito bom. E assista o vídeo de hoje, você vai gostar. Vou assistir, vou assistir. Pastor, muito obrigada. Deus abençoe o ministério do senhor como pastor e também com esse trabalho que o senhor tem desempenhado, porque, né, não é apenas uma questão, né, como a gente falou, não é apenas uma questão política, é algo que afeta o cristianismo, afeta a fé cristã, e é preciso, sim, se preocupar com isso, né? Então, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe o senhor nesse projeto. E abençoe a família do senhor também. Muito obrigada, viu? Eu só concluo dizendo o seguinte, pegando um gancho do que você falou, que é muito importante. A gente precisa entender que o que nos move a ter essa luta contra o pensamento de esquerda, mas não é só contra o pensamento de esquerda também, é todo e qualquer pensamento que se levanta contra Cristo, seja o capitalismo, seja o comunismo, seja o fascismo, seja o que for. É importante pensar que a motivação para esta luta não é a busca de uma sociedade melhor. Pode até estar incluído nisto, porque Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida de paz. Então, claro, seria um absurdo dizer que nós lutamos contra isso sem pensar também na possibilidade de uma sociedade menos corrupta e menos problemática. Mas o ponto principal para nos posicionar contra tudo isso é a glória de Cristo. É lutar pela fé evangélica. É isso, pessoal. O que me motiva como pastor, como crente, não é simplesmente lutar contra o erro. Não é simplesmente sonhar, quem sabe, num Brasil um pouquinho menos pior para os meus filhos e netos. Não. O que me motiva mesmo é a glória de Cristo. É que Ele seja glorificado e que eu esteja lutando pela fé evangélica. Então, lembre-se disso, que às vezes uma pessoa vai dizer assim, eu já ouvi isso, sabia? Alguém falou assim, você é pastor, para com isso. Não, exatamente pelo fato de ser pastor que eu vou lutar, porque o que eu quero é estabelecer no meu discurso, na minha luta, em sala de aula, onde quer que eu esteja, a glória de Cristo, desmascarando tudo aquilo que se levanta contra ele. Principalmente, não é totalmente, mas principalmente o pensamento de esquerda. Verdade, verdade. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito o convite. Então, estamos à disposição aqui. Sempre que você precisar, vai ser assim uma grande alegria. Um grande abraço a todos vocês aí, tão distantes. Que Deus os abençoe e que vocês tenham amanhã um dia glorioso na presença do Senhor. No dia do Senhor, amém, destinado ao culto, que Deus seja glorificado. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um abraço em todos. Abraço, pastor. Fiquem com Deus. E até uma próxima aí. Continua assistindo os nossos vídeos. Assiste o vídeo do pastor Alfredo lá atrás. Está lá no nosso canal. Está aqui também no perfil no IGTV. E muito obrigada, pastor. Fica com Deus e um abração.
Abraço. Tchau.